E isso é entrar na vida pessoal. Eu não sei de quem, ninguém sabe de quem o Renato está falando. O Jô está em casa com muitos problemas com a família. E isso ele está entrando na vida pessoal. Mas como o Renato não teve coragem para dar o nome, não teve, ele pipocou para dar o nome, para dizer de quem ele está falando, de quem ele sabe que está com muitos problemas na família, como ele jogou o chapéu para todo mundo, e aí se escondeu, né? Ah, porque o cara fica em casa falando besteira, e como ele não teve o Renato coragem para dizer, é o fulano de tal que está me incomodando, porque o Renato, a gente sabe disso. Quem está na aldeia aqui há muito tempo já sabe, e quem chegou agora já sabe também. O Renato não convive com a crítica. E a crítica que a gente faz ao Renato quando ele mexe mal, que é na mesma proporção da crítica de quando ele acerta, quando ele ganhou, sobrando em campo, um Grenal que decidiu o segundo turno no Gauchão, amassando o Inter, embora o placar tenha sido mentiroso por 2-0, aí é legal, mas aí ele não fala, ele não agradece. Então quando ele é criticado, ele sai com essa incomodado para atacar a imprensa. E a questão do Liverpool é muito simples, Renato. Esse programa aqui, por exemplo, e os outros, as emissoras aqui de Porto Alegre, são feitos aqui no Rio Grande do Sul para analisar Inter e Grêmio, principalmente. Não quer dizer que a gente não possa falar do Liverpool, mas esse é um problema para os tabloides ingleses lá, eles que analisem, e as emissoras de televisão locais. Eu fui atrás das transferências do Liverpool nessa janela, eles contrataram o Diogo Jota, um português que estava no Wolverhampton, muito bom, por 44 milhões de euros, o Thiago, meia brasileiro, espanhol, que também veio do Bayern por 22, e um lateral esquerdo que veio do Olympiacos por 13 milhões de euros. Eles gastaram 80 milhões de euros e venderam 3 jogadores, ganharam 40, ou seja, 80 milhões de euros. Claro que é muita grana, mas não é 800 milhões de euros, como disse o Renato, por questão de justiça. Porque o Renato fala que ele nem sabe, sai chutando as coisas. Existe uma situação que a gente está vivendo agora também, que é essa... A pandemia está fazendo com que a gente jogue, que a gente não tenha tanto acesso às informações do dia a dia e que a gente tenha que focar nas coletivas de imprensa. E, curiosamente, eles estão falando demais também. Porque hoje não se consegue nem dividir. Ontem o Renato, eu atentamente cuidei da entrevista do Renato, o Renato está incomodado. Todos estão incomodados. Todos estão incomodados. Por quê? A pandemia ajuda também. Ela contribui também. O que a gente tem que ter? Me parece que a gente tem que tentar ter um pouquinho de sensatez até no trato dessas coisas. O Renato, talvez, esteja falando muito. A forma como o Grêmio está posicionando a comunicação, e aqui vai uma crítica pontual a essa, o Meneghetti faz uma lembrança muito boa, a forma como o Grêmio está conduzindo as coletivas, até do ponto de vista de tecnologia, está tudo errado do ponto de vista de comunicação do Renato, da assessoria de imprensa do futebol profissional do Grêmio. O Grêmio precisa rever. Por quê? Porque as entrevistas do Renato, Meneghetti, elas não estão te incomodando, elas estão incomodando o torcedor do Grêmio. O torcedor do Grêmio não aguenta mais. A mim não me incomoda em nada a entrevista do Renato ou do Cudê, isso é problema deles. Eu estou aqui para analisar time e a entrevista. Eu estou dizendo que eu não estou nem aí. Essa incomodação... Não estou lá como dirigente do Grêmio ou do Internacional, eu sou jornalista. Essa incomodação, ela está no torcedor do Grêmio. Claramente no torcedor do Grêmio. E aí, o Grêmio não tem profissional de comunicação para dizer o seguinte, gente, nós temos que mudar um pouquinho a nossa forma de falar. Não, eu acho que o Grêmio não tem um profissional de comunicação com tamanho, com capacidade para chegar e encostar no rádio para dizer assim, Renato, o caminho aqui é esse, vamos falar agora sempre ao vivo para a imprensa e tal, não tem com esse tamanho. Porque é como eu estou vendo. Está virando um tiro no pé. Vocês sabem como é que o Renato conheceu o Gabeira? O que é auxiliar dele hoje? Eu acho que foi num time, quando o Renato foi treinar um time do interior lá do Rio. Eu conto aqui para vocês entenderem onde é que ela vai chegar no mesmo ponto que está abordando o Meneghetti. O Renato trabalhava no Fluminense e o Gabeira trabalhava, acho que no time sub-18. Ele era preparador físico. E nas Laranjeiras, né, para quem não conhece, é um estádio antigo, então não é um centro de treinamento moderno. Então, se usava o mesmo vestiário, o time de baixo e o time de cima. E aí, em determinado momento, alteraram os horários. Então, primeiro trabalhava o time profissional e quando chegava o Gabeira para organizar o vestiário, porque ele era o preparador físico, estava uma bagunça na maioria dos dias. E o Gabeira procurou alguns dirigentes lá do Fluminense e começou a questionar. Cara, tá ficando uma bagunça aí, os caras vai lá e fala pro Renato. Ou seja, ninguém falava pro Renato. O Gabeira um dia esperou o Renato e falou, pô, Renato, dá uma força aí, a gente deixa organizado e tal, pô, me dá uma moral aí, porque tá ficando bagunçado o vestiário. O Renato se impactou com isso e quis saber mais quem era o Gabeira dentro do clube. Legal. E aí buscou ele. Ou seja, olha o que eu tô... A moral da história, como dizem os antigos. O Renato não era confrontado por ninguém. E aí quando chegou um cara e disse assim, por que tá ficando essa bagunça? Isso chamou a atenção dele. Eles trabalham juntos até hoje. E as duas questões, César, que são cobradas do Renato, a gente cobra do Renato mais desempenho porque ele nos mostrou que é capaz de dar mais desempenho. E, por favor, ontem foi contra o Curitiba.
Contra o Atlético Goianiense a gente o justificou, contra o Fortaleza a gente justificou, contra o Sport a gente justificou. Todos times que jogam menos do que o Grêmio. E a questão do Renato, que a gente cobra da coletiva, o César, porque ele praticamente já não fala do jogo. O que a gente questiona dele é ele explicar por que no segundo tempo ontem o Curitiba foi melhor que o Renato. Por que o Grêmio, em determinado momento, tem a chance de matar o jogo e não mata. Será que ele tem resposta? Mas é isso que a gente cobra dele. Aí ele fala do Liverpool. É a mesma coisa que a gente abriu o programa aqui e eu perguntar, vocês viram ontem quem ganhou o Masterchef? Pô, o cara fez um prato lá do caramba, os caras falam, peraí, Bagé, por que não tá falando de futebol? É o que a gente cobra do Renato. Olha só, eu só queria fazer duas coisas. Uma pergunta. A filha do treinador de futebol, se a filha de um treinador de futebol estiver na concentração, no mesmo grupo que todo mundo, isso é certo ou errado? Eu acho que é errado. Isso não é adequado. Essa é a minha visão. Isso é profissional, a gente está falando do profissional. Pois é, a filha do Renato estava na concentração. E a outra questão é sobre mas essa... só Mas isso é profissional. tá? O Renato mora na concentração. Não, tudo bem. Mas... Não, é que é diferente. Mas eu não... Tá, mas onde é que eu não gosto dessa figura. Gosto disso. Não, eu não gosto dessa figura. Tá ali, Tá, mas eu não tô nem aí pra isso, tá? Tá, Eu não tô nem aí pra isso. Não, mas isso é profissional. Tá, eu isso só quero dizer o seguinte, Mas eu não tô, não é uma coisa... Mas eu que só acho quero profissional. botar no teu Eu não argumento. acho que ninguém legal. perde ou ganha por isso, tá? Tá, eu só quero eu não botar acho no legal. teu argumento, tudo bem. Eu só quero botar no teu argumento que existe essa vírgula. Não, tudo Tá? bem. Eu até não gosto, por exemplo, num ambiente de jogo que tem a filha, mulher, filho de um profissional. Tá tudo bem. Tanto é que não deve ter, não é aberto aos jogadores, por exemplo, levar os seus filhos. Só que a gente tem que colocar que o Renato mora no hotel onde o time consegue. Eu não dou bola pra isso. Eu não tô nem aí se a filha tá, se a mãe... Não, o mas pai, é que só que ali é o ambiente profissional. Tá. E agora a outra situação. Eu não sei qual é o programa que o Renato realmente está vendo, porque assim... e tá em casa, tá com problema, porque assim, gente, não é assim, eu tô com um problema, vou descontar no Grêmio, eu falo sinceramente pra galera, os repórteres trabalham como malucos, os caras vão atrás de informação, ligam pra dirigente, comentarista olha jogo, narrador se prepara, não é uma coisa assim, hoje tô sem saco, O Renato deve saber o que ele em falou, todo né? mundo. Ele disse que tem algum profissional da empresa que tá com um problema em casa e que por isso fala besteira no ar. Ele deve saber, ele entrou na vida pessoal de algum profissional que ele não teve coragem pra dizer quem é. Esse é o fato, né?